professor Rodrigo Deodato, coordenador executivo do GAJOP, também da área jurídica, certo? Eu só queria saber o nome de vocês antes. Meu nome é Carielle. Juliana, Michele, Jamil E Juliana. Não vou lembrar o nome de ninguém, mas pelo menos agora eu sei com quem eu estou falando, certo? Então, você quer que a gente faça no sentido de ir falando mesmo? Você quer ir fazendo pergunta? Como é que vocês querem fazer a dinâmica de trabalho? Bom, acho que seria importante dar uma noção do que é a Comissão da Verdade no âmbito de um jurista e seu posicionamento enquanto profissional e enquanto... Entidade de direito. Que faltou. No que eu faltar falar, você me lembra, tá bom? Porque são muitas dimensões, mas tudo bem. A Comissão da Verdade, ela é apenas um dos instrumentos do processo de justiça de transição, ou justiça transicional, como também é conhecida. A justiça de transição, ela surge um campo de conhecimento muito novo, só vem a surgir no meados da década de 80, década de 90, do século passado, 1980 e pouco, 1990 e pouco, após o processo de redemocratização dos países, tanto na América Latina como também na África. Então, há toda uma demanda de países onde há um esfacelamento da estrutura de Estado, um esfacelamento da estrutura do sistema de justiça e, ao mesmo tempo, há um clamor social para que não fique impune um conjunto de violações aos direitos humanos e crimes, às vezes crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, e para isso necessitaria de alguns pilares específicos para solucionar essas demandas. Então, a justiça de transição ela se estabelece nos pilares de reparação, no pilar de memória e no pilar de verdade, como também no pilar de justiça, propriamente quanto à atuação, no caso do Poder Judiciário, que é o único que há a possibilidade de fazer a justiça dentro dos moldes estritos, vamos dizer dessa maneira. Então, para poder unir e compor o âmbito de justiça transicional plena, você vai ter que construir tudo isso. Você vai ter que resgatar essa memória. Resgatando essa memória, você tem a chance de compreender o que realmente aconteceu e não tão simplesmente a verdade de um único lado. Então você resgata a verdade. A partir daí você tem a possibilidade de, sabendo a verdade, identificar quem são os violadores, os culpados e favorecer que a justiça se estabeleça. E estabelecendo-se o padrão de justiça, logicamente você tem um processo de reparação, tanto para as vítimas diretas quanto para as vítimas indiretas, que são os parentes, os familiares e toda a sociedade que é detentora do direito coletivo, que é o direito à memória e o direito à verdade dentro desse contexto. A gente tem, por fundamento maior da Comissão da Verdade, essa base teórica que é a estrutura da justiça de transição. Dentro da justiça de transição, você vai encontrar mecanismos os mais variados para que esses 4 pilares eles venham a se estabelecer. Em muitos casos, se utiliza um processo chamado lustração, por exemplo. A lustração é de polir mesmo, de lustrar, é o que tirar as impurezas. Então, você havia um regime ditatorial, começa um período transicional, logo em seguida um regime democrático. Mas nesse regime democrático, utilizando-se o princípio de ilustração, não pode haver ninguém de poder de mando do regime ditatorial. Tem que ser retirado essas impurezas, para que não possa alimentar algum tipo de tendencionamento da estrutura de governo equivalente ao que era feito no âmbito ditatorial. Isso é apenas uma possibilidade da justiça de transição. Em seguida você tem, como outro exemplo, a própria atuação de tribunais especiais ao âmbito das violações cometidas nos períodos de ditadura ou de guerra civil. E aí você vai ter grandes violações aos direitos humanos cometidas no mundo, em especial na África. Você encontra tribunais especiais ou chamados tribunais ad hoc. Então, tribunal especial, tribunal ad hoc para Ruanda, tribunal ad hoc para a situação do Camboja, por exemplo, na região da Indonésia. Você vai encontrar tribunal ad hoc para a questão da ex-Yugoslávia. E você vai ter uma estrutura que vai, no caso desses tribunais, não simplesmente atuar sobre estados, mas sobre indivíduos propriamente, dentro da estrutura do direito penal internacional,
E nesse campo a gente vai ter, para além dele, uma outra estrutura maior que foi estabelecida pelo Estatuto de Roma, que é o Tribunal Penal Internacional, o TPI. É esse de um caráter permanente, não de um caráter especial ad hoc, certo? Que vai trabalhar com crimes de guerra, de lesa humanidade, crimes de agressão e o crime de genocídio. Os 4 principais crimes que atuam nesse âmbito. De uma forma extrajudicial, para além da justiça estrita formal do tribunal, existe a justiça feita pela reparação de memória e verdade, que aí é todo esse desbravar dos recônditos da história e poder observar o que está envolto lá atrás. Existe um autor chamado Walter Benjamin, que ele diz que a Comissão da Verdade ela é uma espécie de varrer a história a contrapelo. Você tem um tapete, você vai inserir o veio do tapete e as impurezas ficam ali escondidas. Mas se você vier a contrapelo, a tendência são as impurezas saírem. E é exatamente isso que a Comissão da Verdade faz. Ela segue um outro fluxo do que aquele fluxo que já está estabelecido. Ela quer ver o outro lado da história. E por isso a grande importância das comissões da verdade. A gente conta hoje em dia com um pouco mais de 40 comissões de verdade espalhadas por todo o mundo. No caso da América Latina, o Brasil é o mais atrasado, o mais recente atualmente, a estabelecer uma comissão da verdade, que tem seus méritos, nós não podemos negar, mas também tem os seus campos onde nós gostaríamos que fosse um pouco mais ativo, vamos dizer assim. Os méritos dessa comissão começam pela própria forma como ela vem a ser instituída. É uma comissão instituída por lei, a gente tem a 2528/2011, que é a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. Imediatamente anterior a ela, a gente tem uma lei de acesso à informação, a 12.527, diga-se passagem, promulgada pela presidente Dilma Rousseff no mesmo momento, no mesmo dia, já que não teria cabimento você trabalhar com uma comissão da verdade se você não tem acesso, nem a própria população tem acesso aos arquivos anteriormente considerados secretos pela estrutura de Estado. Há arquivos secretos, há documentos secretos, ainda existem, mas aqueles que têm a ver com violações aos direitos humanos, esses não podem passar sob qualquer crivo de sigilo. E abre portas, então, à atuação da Comissão da Verdade. Um dos pontos de, digamos, expectativa nossa, que não foi muito alcançado, aí eu já falo nossa no sentido de sociedade civil também, é até mesmo a estrutura de composição da própria Comissão da Verdade. Estadual ou nacional? Eu estou falando da nacional, certo. Que é composto de 7 pessoas. Então são 7 pessoas durante um prazo de 2 anos para conseguir identificar as principais violações aos direitos humanos cometidas durante o período, não simplesmente da ditadura, que a gente costuma falar militar, mas nós não concordamos com esse termo, seria a ditadura cívico-militar, muitas pessoas que, para além dos militares, favoreceram e fortaleceram a estrutura de ditadura no Estado brasileiro, mas ela vem desde o governo ditatorial de Vargas, perpassa até o ano de 1985, se não estou enganado, que é quando há o fim do período da distensão, que é a fase final do regime ditatorial, onde começa um fluxo de abertura, combinando, enfim, com o fim da ditadura propriamente em esfera formal, através do término do governo do João Batista Figueiredo e início do governo, com todos os atropelos, do presidente José Sarney. Então a gente vai ter um fluxo de tempo muito maior para além de 1º de abril de 64 até 1985, o período anterior aí. É importante esse período anterior? É importante, você vai encontrar as bases, todo o fluxo que ocasionou o golpe de 64. Mas ao mesmo tempo a sociedade civil nos dias de hoje gostaria muito mais que fosse focado não nos casos que nós já conhecemos, mas tão simplesmente nos casos que se encontram numa espécie de lista cinzenta, onde a gente não sabe o que aconteceu com eles, principalmente a situação das centenas e centenas de camponeses que foram mortos durante a ditadura militar, e a gente nunca, nem sequer ouviu falar do nome ou das situações que aconteceram, e em especial que nós tivéssemos a chance de descobrir quem foram verdadeiramente os violadores daquele período.
saber que a ditadura matou fulano de tal, saber que a ditadura matou Beltrano de tal, buscar